sobre as bactérias, né? Aqui, ó, várias bactérias, né? Vocês estão visualizando aí, estão aí passeando, né? Então, vamos lá. O que é a palavra bactéria? Então, é uma palavra que vem do grego e significa bastão. As bactérias são encontradas em todos os ambientes da Terra. Então, em todo lugar encontramos as nossas amiguinhas aí chamadas bactérias. As bactérias são seres microscópicos. A maioria apresenta reprodução assexuada, ou seja, por si ela consegue se reproduzir, não precisando de outra. Então, vamos às principais características também, né? Elas são unicelulares, lembram que são apenas compostas por uma única célula. São procariontes. O que são procariontes? Essas suas células, o núcleo dela é chamado não verdadeiro. Podem ser autotrófos ou heterotrófos. Lembram da aula que auto quer dizer autossuficiente quanto à sua alimentação e heterotrófos, eles vão à busca desse alimento, não são autossuficientes, eles precisam ir à busca desses alimentos. Em aula foi bem explicado isso aqui. Podem formar colônias, são microscópicas, como eu acabei de falar, e são encontradas em qualquer lugar, no ar, na água e até mesmo no nosso organismo. Nós temos aqui uma estrutura da bactéria e dá para a gente ver o seu núcleo, que seria, né, que é o material genético, está todo espalhado aqui em todo o citoplasma. Então, é isso que quer dizer que um núcleo não é verdadeiro, ele não está definido, né? Então, as bactérias, elas têm diversas formas, tá? Então, a primeira que a gente vai ver aqui é chamada de cocos. Por quê? Porque elas têm a forma de uma esfera. Ó, vocês observam os desenhos, é como se fossem esferas, né? Isso. A outra forma é chamada de bacilos, tem a forma de bastonete. Ó, observem como tem esse formato. A outra são vibriões, que tem a forma de vírgula, como se fosse vírgula, por isso vibriões. E outra forma é a espirilos, ó, tem a forma de espiral. Essas são as formas das bactérias. Então, a reprodução das bactérias, né? A reprodução é muito rápida, gente. No caso da reprodução assexuada, é uma reprodução muito rápida, ó, grande, de descendentes em horas. A maioria apresenta reprodução desse tipo, né, assexuada. Então, em boas condições, podem duplicar-se a cada 20 minutos. Vocês têm noção, né? Então, em 24 horas, aparece 5 sextilhões de novas bactérias. Então, por isso que as bactérias tem em todos os lugares, porque a facilidade de reprodução é muito grande. Então, mas nós não temos só bactérias ruins, nós temos as bactérias que também nos favorecem, né? Então, no caso das lactobacilos, que a gente está vendo aqui, elas são bactérias geralmente benéficas. Elas convertem lactose e outros açúcares simples em ácido lático, que é essencial para a flora intestinal, né? Então, não é só as bactérias ruins, nós temos as que também ajudam, né? A Streptococcus, no exemplo aqui, ela tem formato de coco, né? E na maioria das vezes elas são inofensivas ao homem.
não causando danos algum. Então, ó, no caso, lactobacillus e streptococcus, no caso, são o quê? São fermentadores da lactose e produtores de alimentos, né? No caso do queijo, iogurte, vinho. Tem a ajuda dessas bactérias para formar esses alimentos, né? No processo chamado de fermentação. Então, quais são os benefícios, né, dessas bactérias que vêm nos ajudar, né? Então, a produção de alimentos, como a gente viu, e bebidas, né? Decomposição de lixo problemático, restos mortais. Se não fossem as bactérias, tudo isso iria permanecer no meio ambiente. Isso não seria legal, né? Então, a gente vê que as bactérias também são nossas amigas, né? Ela ajuda na produção também de medicamentos, né? Na digestão, na fixação do nitrogênio na atmosfera. Então, para vocês verem como são inúmeros também os benefícios desses seres microscópicos que também vêm nos ajudar. Então, as bactérias possuem grande importância ecológica. Elas fixam o nitrogênio na atmosfera na forma de nitratos. E as bactérias desnitrificantes que devolvem o nitrogênio dos nitratos e dá amônia para a atmosfera. As bactérias são responsáveis pela decomposição ou deterioração da carne, né? Do vinho, das verduras, do leite e de outros produtos consumidos no nosso dia a dia. Então, ela é que é capaz, né, de fazer essa deterioração, né? As bactérias também são úteis para o homem, como na indústria farmacêutica, como já falei, né? Elas produzem os antibióticos específicos e é muito importante, né? Então, as bactérias podem provocar doenças, né, gente? Não é só o lado bom. Nós temos também aquelas bactérias que provocam doenças, né? No caso aqui, algumas doenças patogênicas dos seres humanos. Eu vou citar algumas. E vocês em casa vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar essas doenças e saber a forma do contágio e da prevenção. Eu não vou falar neste slide, tá? Então, vocês vão fazer isso em casa. No caso da tuberculose, do tétano, da sífilis, da cólera e da pneumonia. Então, agentes antibacterianos, no caso aqui os antibióticos, né? É o que? É uma substância que tem a capacidade de interagir com o micro-organismo unicelular ou pluricelular, que causa o que? As infecções no organismo. Então, esses antibióticos servem para combater, né, essas bactérias que podem causar muitos danos aos seres humanos. Algumas aí figuras, se vocês estão vendo, de infecção causada por bactérias, né? Então, para mim combater essa infecção, eu posso usar o que? A penicilina, né? O que é essa penicilina? O mecanismo como ela age no organismo. As penicilinas geralmente possuem ação bacteriana. As penicilinas penetram na bactéria e quando ela está se multiplicando, né, elas inibem essa parede celular, né, levando à lise. O que é lise? É a destruição da bactéria. Então, destruindo a bactéria, então nós não teremos mais a infecção e podemos ficar bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus, tá? Que são também, tem muitas viroses, né? Então, é outro micro-organismo, né? Vamos às suas características principais. São acelulares.
O que quer dizer acelulares? A presença do A, gente, aqui quer dizer que não são compostos por células realmente, né? Então, são formados apenas por proteína e ácidos nucleicos, não possuem metabolismo próprio. São parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Quer dizer que o vírus, ele vai ficar ali paradinho e não vai ter como se reproduzir. Ele não tem como se desenvolver. Ele precisa de quê? De uma célula viva, para que ele possa entrar nessa célula e se desenvolver. Sem capacidade de reprodução fora de célula, isso não vai acontecer. Então, parasita os componentes dos 5 reinos e são específicos para cada um deles. Sofrem mutações, gente. A questão do vírus é essa questão da mutação. Ele tem uma capacidade de se renovar, né? De se modificar. No caso da Covid-19, que estamos passando no momento por essa pandemia, o que aconteceu? Foi isso, foi uma mutação. Então, nós temos o quê? Uma nova variedade de vírus. E o que os especialistas ainda não conhecem é a forma de evitar, né? Então, o que acontece aqui? Os vírus, eles vão entrar nessa célula, ó, vocês vejam aqui que ele está penetrando, ó, penetração dentro da célula, para deixar o quê? O seu material lá dentro da nossa célula, para ele poder se desenvolver, né? Aqui a gente vê o vírus da gripe, né? Ó, nós temos aqui, como vocês já estão vendo bastante aí nos meios de comunicação, aí tem essa partezinha aqui chamada de hemaglutinina, que é essa partezinha azul, ó, formada por uma partezinha de um formato azul e outro vermelho. Esse vermelho é chamado de neuraminidase. Aí depois, aqui na parte do núcleo, nós temos nucleoproteínas e RNA. Isso é o formato desse vírus da gripe. Então, falando de gripe, resfriado e rinite, né? O que é? Tanto a gripe como o resfriado, eles são provocados pelos vírus. A diferença é que a gripe ela é causada por um vírus influenza e o resfriado é causado por outros vírus mais brandos, ou seja, mais fracos, né? A gripe ela vem ser a mais forte. E no caso da rinite, a rinite é uma inflamação do revestimento interno do nariz, né? Pode ser alérgico ou não. Geralmente é alérgico, né? Então, falando mais da gripe, essa influenza, né? Que é uma infecção, gente, que ataca o quê? O sistema respiratório, né? Principalmente aí causando uma pneumonia, né? Intensa e que vai levar muitas pessoas para onde? Para o hospital, né? E a doença, ela começa o quê? Com a febre alta, né? Seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça e tosse seca. Esses são alguns dos sintomas. Agora a gente vai ver a prevenção. A melhor maneira seria o quê? A vacinação, tá? A gente já é vacinado, alguns grupos, né? O governo envia a vacinação contra a gripe, mas no caso da Covid-19, sabemos que não há ainda uma vacina, né? Então, ele vem aí vacinando e no caso de outras gripes, né? E o que vem ser a vacina, né? Por que ela é tão importante, né?
A vacina é o quê? É uma substância produzida com bactérias ou pode ser por vírus. O quê? Como é que é? Eles são mortos ou enfraquecidos. Então, quando esse vírus ou bactéria entra em contato com o organismo humano, iremos criar o quê? O chamado imunização. O que é essa imunização? O nosso corpo se prepara para combater esses invasores, né? Então, a gente precisa estar bastante imunizado para que não podemos contrair doença alguma, ok? Gente, no caso da Covid, né? A gente está ouvindo aí bastante, né? Falar sobre o assunto. Jovens também estão em risco, né, de desenvolver a forma grave da doença, ok? Nós não estamos livres. Não coloque sua vida em risco, fique em casa, se assim for solicitado, e mantenha contato com seus amigos e familiares apenas pelo telefone ou internet. Lave suas mãos com água e sabão ou higienizador, à base de quê? Do álcool em gel, né, gente? E siga as orientações das nossas autoridades. Cubra a boca e o nariz com a máscara, a garganta, que não haja espaço entre seu rosto e a máscara. Não pode haver espaço para que esse vírus não entre, né, no nosso organismo. E para isso também, gente, é importante a gente estar bem imunizado usando o quê? A vitamina C pode ser um ótimo aliado contra a gripe. Então, vamos tomar bastante suco de limão, de laranja, acerola. Então, todos esses ajudam a manter o quê? Uma boa imunidade. Certo, gente? Então, é isso, tá? Então, nunca desista dos seus sonhos. Eu sei que você vai conseguir. Yes, eu acredito em você. Até a próxima.